Deu? Desculpa aí, gente. Assustei. Eu fico tentando que tudo fique bonitinho, dê tudo certo, só que teve um problema. Sempre tem, né? Ele fica filtrando os ruídos e aí não vai sair música nenhuma, só o meu vez. Então, de novo, já estamos ao vivo, mas no Spotify eu corto. Vamos como a gente ensaiou mesmo. Hoje eu acordei aproximadamente às 6 horas, mas não consegui sair da cama a manhã inteira, com exceção de para tomar meu café da manhã e medicação e ir no banheiro. Eu odeio quando isso acontece. Quando finalmente consegui racionalizar, eu comecei a entender o que está acontecendo comigo. Estou tendo um shutdown, uma recaída da depressão, uma mistura dos dois, estou doente, alguma outra coisa. Os desafios de viver com alexitimia. Sei que algo está errado, mas conseguir entender o que é bem mais complicado. Como se eu recebesse um aviso de erro que não me diz nem sequer onde está o problema, só que tem um. Eu acho que não preciso dizer o quanto isso é frustrante e desanimador. Tentei melhorar, tentei começar o dia, tentei me regular, mas não estava funcionando. No processo de escrever esse texto, eu cheguei a uma conclusão. Hoje eu acordei sem energia ou esperança. Hoje eu não consigo acreditar que consigo. Consigo o quê? Qualquer coisa. Estou novamente presa na névoa. Eu já descrevi depressão como estar sozinha, perdida em um nevoeiro escuro e profundo. E quanto mais tempo você fica lá, mais acredita que nunca vai sair. Depois de um tempo, você até começa a acreditar que nunca esteve em outro lugar, apesar de ter memórias que provam o contrário. Elas se tornam distantes, como um sonho. Você nunca se sentiu melhor, foi mais produtivo, foi feliz. E nunca será. O que você sente agora é tudo o que há. Tudo que haverá para sempre. E então, desistir ou nem sequer tentar se torna não só uma opção, mas a única opção. É horrível. Eu perdi anos da minha vida assim. Não quero perder mais. E não pretendo. Eu posso estar na névoa novamente hoje, mas ela ainda não está tão espessa. Ela ainda não me envolveu totalmente. Eu sei que isso vai passar. Eu só estou tendo um dia nublado. O sol ainda está lá, mesmo que eu não consiga vê-lo ou senti-lo no momento. Isso foi um texto que eu escrevi na quarta-feira e eu acabei dividindo. Eu estava meio em dúvida sobre dividir, mas eu postei no meu Instagram. E a parte curiosa é que até eu escrever o texto, eu não tinha notado que eu já estava sendo envolvida por névoa. Eu não tinha notado esses sentimentos ainda. Porque eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu só vejo que eu estou mal quando eu estou muito, muito, muito mal. Quando eu já estou completamente envolvida e não tem mais muito o que se fazer. Então eu gostei de ter notado isso antes, porque aí tem coisas que você pode fazer. E é como você pegar uma coisa no começo, é mais fácil de lidar do que se você pegar uma coisa já em estado avançado. E uma coisa que eu acho super importante sobre depressão é que depressão não é tristeza. É uma das coisas que engana muito as pessoas na hora de achar, até reconhecer que é isso que elas têm, porque você fica muito com essa impressão de, depressão é tristeza, você ficar para baixo. Não exatamente. Eu descrevo como uma névoa, também pode ser como um campo de força envolvendo você, e aí deixa você cada vez mais separado do mundo e deixa as coisas abafadas, e deixa as coisas mudas. Por exemplo, eu tive várias alegrias essa semana, mas apesar de senti-las, tipo, você sente as coisas mudam, como se você estivesse ouvindo uma música num volume bem baixinho. Você consegue sentir ou ouvir, mas você sente essa diferença. E foi interessante para mim eu perceber isso. E aí notar o que era, porque teve partes da minha vida que eu já me sentia, você é uma pessoa horrível, como é que você pode não estar sentindo? Eu passei muito mais tempo do que eu gostaria me sentindo uma pessoa horrível por sentir ou não sentir coisas, ou fazer ou não fazer coisas porque não era normal, não era o jeito certo de se sentir ou de fazer. E uma das coisas que eu andei pensando muito no último ano foi sobre o meu funcionamento e sobre como eu sinto as coisas e como eu processo as coisas, e tem sido bom.
E não sei se eu não estivesse pensando sobre depressão durante essa semana por causa desse podcast de hoje, se eu teria reconhecido. Então, maneiras que o podcast está melhorando minha vida. E outra coisa é que eu tenho uma mente muito visual, então eu processo as coisas de um jeito muito visual. Então, essa ideia de processar como uma névoa, aí eu, depois que eu escrevi o texto, eu analisei. Então, a que ponto eu tô? Então, tá mais ou menos, tipo, mais ou menos um pouco abaixo dos meus joelhos, o que é bem melhor do que estar completamente envolvido no escuro, mas também é mais do que eu imaginei que estaria. E aí, e foi um jeito de eu quantificar isso, porque ajuda você. Ajuda, eu acho. E no dia depois, e estranhamente, depois de escrever um texto sobre como eu não conseguia sair da cama, eu consegui sair da cama. Eu fui pro Pilates à tarde, eu fiz algumas coisas, eu ajudei, consegui fazer algumas coisas. E eu me senti muito insegura sobre postar, porque é uma vulnerabilidade, e eu ainda estou trabalhando na parte de não mostre nenhuma fraqueza, porque as pessoas vão machucar você mais ainda, que a gente acaba sendo condicionado. E também porque pareceu, por que ela tá reclamando? Não tem nenhuma razão para reclamar. Dizer para uma pessoa passando por depressão que eles não têm razão para estar deprimidos é péssimo. E faz a pessoa se sentir consideravelmente pior e parar de lhe falar a respeito e parar de buscar ajuda. Então, não façam isso. Certo, agora eu vou deixar uma outra pessoa falar enquanto eu me organizo aqui. Agora vocês podem dizer as suas palavras finais, porque eu acho que Larissa resumiu muito bem o tópico de hoje, de uma maneira assim magistral, né? A autoexposição, ela é uma coisa cheia de tabus, especialmente na minha área, na psicoterapia, né? Essa semana eu estava ouvindo no Twitter um camarada dizendo assim: se o sujeito faz um vídeo ou um tweet ou uma postagem qualquer e ele diz assim, meu paciente falou, ele já está errado. Aí eu pensei, poxa, isso funciona num ambiente onde as pessoas procuram a clínica independentemente, com vários problemas diferentes, não tem nenhuma relação umas com as outras, e o sujeito está ali só como um, sei lá, um operador da psicologia, que parafraseando os advogados, né? Um operador da psicologia. Mas para mim, que faço parte de uma comunidade, né? Que fico fazendo conexões entre as pessoas, se eu não falar sobre essa experiência dos meus pacientes, se eles mesmos, se eu não estiver estimulando eles a fazer isso, falar sobre eles mesmos, nas comunidades a que eles pertencem, com diferentes níveis de exposição, claro, né? Por exemplo, a conta da Larissa, ela é fechada, né, Larissa? No Instagram. Então ela tem que aprovar as pessoas para entrar. Ela se expôs, mas ela se expôs para uma comunidade que ela mais ou menos controla, né? Então é claro que a gente tem que ter esses cuidados, mas veja como é libertador. Muitas vezes um componente essencial da regulação emocional, que é importante para a nossa saúde mental, é esse componente cognitivo. É você identificar, mapear, dar nomes para o que você sente. E frequentemente é muito difícil fazer isso quando você é inundado por sentimentos diferentes, conflitantes, né? E você não consegue, não dá tempo. É como se toda a dinâmica emocional fosse tão rápida que seu pensamento não acompanha. Aí o que a Larissa fez? Ela sentou, ela produziu um texto, que é uma coisa que requer uma série de ajustes motores, né? Coordenação motora fina. Foi com caneta, não foi, Larissa? Foi digitando Não, dessa nesse vez? caso eu digitei. Eu não teria, se Massa. eu tivesse esperado para tentar escrever à mão, talvez não tivesse saído no dia. Ainda Então, tem isso. é uma das vantagens de poder digitar É no meu verdade. celular. É verdade. Tem momentos e momentos, né? Se você consegue, quando você escreve a caneta, você envolve, engaja mais músculos. Mas se não conseguir fazer isso, não tem problema nenhum, porque a sua geração, mais do que a minha, né? Já está acostumada com essas ferramentas de escrita. Mas é isso. Só para introduzir o tema, nós estamos hoje aqui, eu, Larissa Façanha, Ana Karine Magalhães, Celiane Chaves, Sávio não apareceu, Lucas não apareceu, mas a gente conta sempre com pelo menos 4 pessoas para falar sobre os temas, pelo menos tem contado até o 8º episódio, que esse é o 8º episódio do Vez Autistei. Quem quer falar agora sobre o tema? Vamos começar?
Vamos começar? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre depressão, porque o Instituto Voz da minha cabeça exige que eu tenha dados para falar sobre alguma coisa. E uma coisa que eu percebi foi que, apesar da OMS estimar que cerca de 320 milhões de pessoas no mundo têm depressão, né, a gente não tem dados muito concisos sobre como isso acontece na população autista. Você encontra desde uma taxa de incidência 4 vezes maior até uma de 9 vezes maior quando você começa a pesquisar na literatura. E eu queria, né, pontuar que talvez isso se deva ainda à questão de subdiagnóstico, né, e da gente não ter, apesar de ter melhorado muito, a gente ainda não tem eu vou me afastar do microfone que eu estou me sentindo ameaçada por ele. A gente ainda não tem realmente uma expertise profissional tão generalizada, a gente não tem tantos profissionais com sensibilidade para avaliar várias questões em adultos autistas, inclusive o diagnóstico de autismo, não é? Quando se trata principalmente de mulheres com uma habilidade maior de mascarar. Então, a gente vai encontrar taxas, tá, de 20% de incidência de depressão em pessoas autistas na infância e na adolescência, 20% de chance e de possibilidade deles desenvolverem ao longo da vida. A gente vai encontrar estudos que relacionam a depressão, né, entre pessoas com autismo e pessoas com desenvolvimento típico, que indica que talvez as taxas elas não sejam só orgânicas, e aí depois eu vou pontuar agora, que a própria OMS, ela descreve a depressão como um fenômeno extremamente complexo, que ele tem relação biológica, psicológica e principalmente de influência social. Então, a maioria dos estudos que eu li, eles não conseguem vincular realmente se é uma questão biológica, se é uma questão só psicológica, ou se o grande catalisador é realmente a questão social e as dificuldades sociais que pessoas autistas enfrentam ao longo da vida. Tem um estudo muito interessante de 2019, né, que ele avalia crianças, adolescentes e adultos. É uma revisão sistemática. Essa revisão ela pegou 7.857 artigos e fez essa revisão avaliando, né, fazendo a seleção do que era cientificamente interessante ou não, do que era realmente tinha qualidade de evidência robusta, tá? E esse estudo ele fala, eu não vou falar de onde é, porque meu inglês é muito ruim, tá bom? Vocês vão me perdoar. O meu inglês é ótimo para ler, razoável para escrever, mas péssimo para falar. E ele fala que os dados que a gente tem ainda são insuficientes para avaliar realmente as taxas de depressão na população autista, mas que as taxas são muito elevadas. E principalmente em mulheres. As taxas em mulheres, elas são muito mais altas que no sexo masculino. E aí, mais uma vez, eu queria dizer que a gente tem um subdiagnóstico de autismo em mulheres. A gente já teve estatísticas de dizer que eram 10 meninos para cada menina. Atualmente, a gente passou para 4. E a gente tem pesquisadores e ativistas autistas que dizem que, na verdade, é 1 para 1. O que acontece é que não tem ainda profissionais qualificados, com expertise e sensibilidade para fazer esse diagnóstico, como eu já mencionei antes. Então, esse estudo em questão, ele relaciona que o risco de desenvolvimento de depressão em algum momento na vida de pessoas autistas, da infância à vida adulta, e eles englobam também pessoas idosas, foi o que eu achei muito interessante, é de 4 vezes mais do que a população geral. E que quanto maior a percepção que essa pessoa tem do mundo, quanto maior a inteligência, quanto maior a percepção que ela tem da diferença entre ela e as outras pessoas e a forma como as outras pessoas a tratam, maior esse risco. Só que os dados ainda não são suficientes. E a gente falou que depressão não é tristeza, né? E eu queria principalmente falar, eu tenho um post bem antigo sobre isso, que é de quando eu passei por uma crise de depressão. É uma coisa interessante entre mim e Larissa, que a gente precisa escrever quando as coisas estão acontecendo para entender o que está acontecendo. E eu lembro que eu falei muito sobre isso. As pessoas frequentemente me diziam que eu não estava deprimida, porque eu não parecia triste.
Teve uma reunião do Neurodiversos em que a doutora Fátima pediu para que quem tinha depressão levantasse a mão. E eu levantei, e ela olhou para mim e disse, você? Eu disse, é. Só que eu faço tanto masking que a minha depressão acaba se tornando funcional. Mas eu tenho total percepção de que eu estou numa crise de depressão e eu já sei identificar. Né? Eu já consigo me avaliar por cerca de 3 semanas até pedir ajuda, até entender o que está acontecendo e dizer socorro, eu realmente estou entrando numa crise de depressão. Inclusive, eu fiz isso ontem. Larissa e depois Celiane. Larissa quer falar. Certo. Uma das coisas, eu até anotei aqui para não esquecer. Uma das coisas sobre causas biológicas, psicológicas ou sociais é que eu meio que acho que são todas. É porque, sabe, uma daquelas escolhas de todas as opções acima? Porque eu acho que todas as podem envolver, porque... Aí eu fiquei pensando na minha jornada em particular com depressão e sobre até o texto que eu escrevi na quarta-feira de será que eu tô tendo depressão, se a minha depressão piorou, se eu tô com burnout, ou se eu tô com shutdown? Pode ter sido tudo, porque que aí pode ser que os outros dois causaram a perda de energia maior que favoreceu para a depressão meio que florescer. Não é um termo muito adequado para a depressão, mas, tipo, deu mais combustível para ela. Porque eu passei por várias situações que envolviam, que causaram um esgotamento muito grande, então eu acho que um burnout não seria fora de questão, mas eu tive que continuar me mexendo. Então você vai indo e vai perdendo cada vez mais energia, e aí a ansiedade ajuda um pouquinho, porque você começa a ver umas coisas acumulando, que você só está conseguindo fazer as prioridades, aí você vê, aí ela vai piorando. E aí vem isso e vai causando, como eu expliquei. E uma das coisas que também que a Ana falou sobre mas de você não ter cara com depressão, eu geralmente não parece que estou com depressão quando estou com depressão também, porque eu passei tanta da minha vida em algum nível de depressão e eu notava quanto preocupava as pessoas. Eu não gosto de preocupar as pessoas, então eu ficava mais neutra possível. E também, depressão não tem cara, gente, tem isso também. Muitas pessoas vivem com depressão funcional, em que elas continuam se mexendo, mas elas ainda estão sofrendo todos os prejuízos de depressão. E também tem que eu meio que me acostumei durante uma época da minha vida, totalmente me acostumei completamente com a sensação de estar com depressão, até de estar com depressão séria, como se esse fosse o normal. Esse era o normal. Então, quando eu tinha alguma alegria ou eu me sentia um pouco melhor, eu até me assustava, porque era tão desconhecido. E a gente tem dificuldade com... Bom, eu, em particular, tipo, eu me surpreendo com mudanças e diferenças. Uma terapeuta que eu vi, que foi até a que me diagnosticou eventualmente, uma psiquiatra, ela disse que eu tinha minha distorção cognitiva, estava do jeito que eu achava que o normal era ruim. Tipo, o que eu achava que era o meu normal, na verdade, não era normal, nem neutro, era ruim. E aí eu estava baseando as coisas dessa escala. E ajudou a perceber isso. Eu também tinha fiz aquele teste de distorções cognitivas, eu tinha várias, particularmente a de tudo que você consegue de bom, todo mundo consegue fazer, e é fácil, e tudo que você faz de errado é absolutamente imperdoável, e você devia conseguir fazer isso. Essa é praticamente... Aí o problema com elogios. E de que eu tive o aniversário da minha irmã um dia depois que eu fiz aquele texto. E eu não estava conseguindo sorrir exatamente. E as pessoas... Eu tenho um histórico de fotos com sorrisos meio estranhos. Eu aprendi que melhor para mim é sorrir com a boca fechada, assim, porque fica menos forçado em horas que eu não consigo sorrir genuinamente. E tem toda uma coisa que eu acho que eu vou escrever depois para ver, mas a ideia de que aí eu estava super feliz que era o aniversário da minha irmã. A minha irmã se mudou, depois vivemos juntas a vida inteira. Minha irmã se mudou de estado e ela voltou para uns puros dias. Então eu estava muito feliz com isso. Mas isso não faz a depressão passar. Isso não faz você ter, de repente, mais energia. Não importa se você está com gente que você ama, se você está fazendo coisas que você gosta. Não funciona assim. E aí você ainda tem, se você for como eu, culpa de você não estar se sentindo tão feliz quanto você acha que deveria estar. E o que atrapalha.
Mas, pois é, eu vou deixar alguém falar enquanto eu continuo. A culpa é um componente importante da depressão. No caso Karine, você falou alguns estudos aí, e eu acabei de ver que no vídeo de depressão que eu fiz essa semana, que eu terminei, eu ia colocar só no YouTube, terminei colocando no Instagram também, tinha um estudo que era uma meta-análise. Uma meta-análise é o cara pegar vários estudos, diferentes estudos, e fazer um estudo estatístico sobre qual é o resultado mais prevalente, né? E aí deu que a estimativa combinada de prevalência atual e ao longo da vida para adultos com TEA foi de 27% e 42% para qualquer transtorno de ansiedade e 23% e 37% para transtorno depressivo. Pelo menos 2 vezes mais do que na população em geral. Né? É claro que é muito alto a taxa de depressão na população em geral, pelo que eu pesquisei aqui, população em geral. Bem alta também, porque aqui está dizendo que no Brasil está em torno de 15,5%, mas ainda é bem mais alta, acima de 20% no autismo. Tem estudos que apontam 40%, tem outros que vão quase 50% de pessoas autistas que têm ou tiveram, em algum momento da vida, sintomas depressivos, né? Óbvio que tem características que são específicas do autismo, mas tem situações que têm a ver com ajuste social, né? O Fabiano Queiroz, ele está dizendo, as barreiras são sociais, precisamos derrubar essas barreiras geram depressão nas escolas, universidades e outros setores sociais. De fato, a dificuldade que você tem de se encaixar num mundo que não foi desenhado para você, como a gente não cansa de repetir aqui nesse podcast, facilita com que você se sinta uma pessoa isolada, uma pessoa que não é entendida, e se sinta culpada por isso, porque é aquela coisa que a gente também costuma dizer. Se todo mundo entende, se todo mundo se ajusta e eu não consigo, o problema deve ser meu. Aí, o problema é meu é uma frase comum que a depressão instrumentaliza. Né? A voz da depressão pega essa frase para nos derrubar. O problema sou eu. O problema sou eu. E aí é por isso que nesse ponto é que eu acho importante a participação social, mesmo na internet, que é uma participação social mais segura, porque ela está ao alcance da gente apertar um botão e ficar na paz do nosso próprio ambiente, do nosso habitat natural, né? Mas participar, entendeu? Como Larissa tem furado as próprias tendências de isolamento para falar sobre isso no podcast, na conta do Instagram dela, de uma maneira que agrega outras pessoas que têm experiências semelhantes, né? Inspira outras pessoas com as estratégias que ela cria, porque essa aí, de escrever a respeito, que Karine já usou, né? Larissa agora está usando, é uma estratégia muito bacana, né? E que as pessoas pegam lendo seu texto. Elas dizem, poxa, ela escreveu, e olha que interessante, quando você dá forma a uma coisa sem forma e simplesmente incômoda, ela se torna mais manejável, mais gerenciável, né? Eu vou passar a palavra para a Celiane, que eu já falei demais aqui nesse interregno. Bom dia, gente. Eu sou Celiane, a gente pulou quase todo mundo. Em honra ao texto da Larissa, a gente pulou as audiodescrições, né? Meu nome é Celiane, eu sou mulher de pele parda clara, cabelo castanho escuro, estou com fone de ouvido, uma blusa e um cachecol de tons de vinho, bordô. E uso óculos. Né? E pensando aqui na fala assim, quando eu fui pesquisar, aí eu pensei, vou pesquisar ou não vou pesquisar? E aí eu me lembrei quando alguém cantou a pedra a primeira vez que eu poderia estar em depressão. Eu tinha em torno de 28 anos. Foi um médico do trabalho, sugeriu que eu procurasse um psiquiatra. Eu não procurei. Fui buscando outros caminhos, que eu fui estudar. Ele sugeriu que eu estivesse em depressão, sugeriu que eu procurasse um psiquiatra, né? E a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar e procurar saber o que era depressão, porque eu nunca gostei de simplesmente pegar os termos no senso comum. Né? O que é depressão? E aí eu fui, isso quase 10 anos atrás, fui pesquisar para saber o que era depressão.
E aí, estudando sobre o que é e o que caracteriza uma depressão, eu cheguei à conclusão de que eu passei a vida quase inteira, incluindo boa parte da infância, em depressão, fazendo levantamento de memórias e histórias e coisas da vida. Eu passei a vida inteira em depressão. E aí eu pensava, mas o que é depressão? O senso comum não sabe o que é depressão, tem uma ideia muito errada sobre ser tristeza, como já falou, mas eu reforço, não, é tristeza. E eu fui buscar em mim as sensações do que era depressão, daquilo que eu não sabia dar nome, né? E que poderia receber esse nome de depressão. E aí, lembrando essa história da névoa, da Larissa, eu fui pensando que às vezes é um vazio, é um não levantar da cama, ou não ter força, ou não conseguir levantar, não é nem não querer, é não conseguir levantar da cama, ou não tomar banho, às vezes falhar com coisas básicas, o banho, ou escovar o dente, a questão da higiene pessoal, ou não querer ir para o trabalho, ou querer pedir demissão porque não aguenta, porque tem que ir todo dia para o trabalho. Né? No nível quando chega à beira da ideação suicida, né? A perda de sentido das coisas, a perda da vida, a desconexão com as pessoas, com aquilo que eu gosto, com as minhas relações, com as atividades que me dariam prazer na vida, se perde. E eu falando isso, perde a cor, perde o brilho. Fica uma coisa cinza, preto e branco, é uma foto congelada, fria, é uma coisa... a depressão, ela em mim, ela é uma coisa muito fria, ela é sensorialmente cinza, né? E às vezes a sensação de falta de saída, de não encontrar. Assim, eu olho para todos os lados, todas as soluções, inclusive aquelas prontas e óbvias que todas as pessoas dão, né? E não funciona, não tem saída, não tem porta, e de repente. E aí, junta com E aí, por outro lado, vem o masking, né? O mascarar isso, fazer de conta que não tem nada. Por quê? Porque toda vez que você compartilha suas dores, você não tem suporte nenhum. Massa o boné, sabe? Adorei o boné. É um boné de inteligência artificial. Sim, Já sim, está sim. tirando o emprego dos bonés a inteligência artificial. E aí, porque você fala com as pessoas, você busca suporte, ninguém compreende, ninguém valida, aí é tudo problema seu, é tudo bobagem, é tudo frescura, é tudo, né, sei lá, uma falta de suporte, de apoio, de compreensão, de orientação, qualquer coisa, que simplesmente dói menos fingir de conta que realmente o problema é seu e te vire com ele, se administrar bem, se não administrar bem também, né? E na hora que der vontade de desistir, vai, né? E as pessoas, na maior das boas intenções, que se boa intenção ajudasse, ninguém se matava, dizia assim, ai, mas... Eu me lembro disso, nova, bonita, um emprego bom, não sei o quê. Por que você tá assim? Realmente, não tem sentido. Realmente não tem porquê. Vou me matar porque não tem mais o que eu possa fazer. Tem E o que é mais. interessante é que quando a pessoa fala isso, ela dá mais uma razão para você se sentir mal consigo mesmo. Né? Sim, e é horrível. É desagradável, né? Desrespeitoso até. Né? E outro ponto é que, acho que Larissa e talvez Ana Karine, não sei assim, a intensidade com que a gente sente as coisas. Primeiro, a gente tem eu não sei se vocês compartilham com essa ideia, de que a necessidade de dar sentido, de que as coisas tenham sentido, as coisas precisam ter sentido, se não tem sentido, é algo muito importante, né? Pesa não encontrar sentido. E, por outro lado, a gente sente as coisas com intensidade muito grande, então não é uma culpazinha qualquer,
É um drama interno gigante. Não é uma tristezazinha, ou não é um... Não, é um peso que... É uma coisa que você não consegue. É uma dor profunda na alma. Assim, é uma coisa no nível que, mesmo em determinadas situações, quando você fala, as pessoas, tipo assim, ai, mas você tá exagerando, você tá não sei o quê. Não, eu não tô exagerando, eu sinto com essa intensidade. As coisas que eles não pensam assim, vem com uma força e com uma carga que quem não tá sentindo jamais vai conseguir entender sem dizer que é drama. Sem dizer que você tá exagerando, que é bobagem, que você... E a profundidade daquilo que você sente, que torna as coisas muito maior. Então, quando perde o sentido, quando fica esse vazio, é uma coisa muito intensa e você já gastou todas as reservas de energia e de recursos que você tinha para tentar lidar com isso. Então, assim, eu pensei do ponto de vista técnico e nas reuniões de terapia, nas questões, nas terapias de grupo, a gente observa que é uma coisa recorrente, com muitas semelhanças nas histórias, né, da falta de suporte, no bullying, na família que não compreende, nessa questão toda. E aí eu digo, não vou pelo lado técnico agora, porque não estou na vibe técnica. Né? Eu vou nesse sentir, porque às vezes, nesse sentir, é que a pessoa, que alguém que está do lado de fora, cara, para mim é assim também, isso é depressão? Isso é autismo? Isso é depressão associada com o quadro do autismo? Com o quadro... Então, e é importante por quê? Porque se você dá um nome, né, eu brinco que eu passei a vida inteira, quando a gente está falando de disfunção executiva, eu lembrei disso, né? Eu passei a vida inteira sendo chamada de preguiçosa e bagunceira. A partir do momento que eu consegui dar um nome e dizer é disfunção executiva, eu consigo fazer alguma coisa. Com disfunção executiva, eu consigo criar soluções. Com preguiça, não. Preguiça é julgamento moral. Eu não consigo fazer nada. Então, vai a mesma coisa para a depressão. Quando você entende dar um nome, você pode buscar recursos, né? Não só porque tem um diagnóstico para drama, tomar remédio não é isso. Eu brinco assim que qualquer pessoa que me dá um diagnóstico pensando em me aplicar remédio está jogando seu tempo fora. Né? Vou buscar qualquer outro caminho, embora a medicação ela tenha o seu valor e deva ser bem avaliada. Aqui, mas eu acredito que a medicação tem o seu valor, mas ela para mim não é o primeiro recurso. Essa é a escolha minha e não... E assim, eu tenho condições de lidar por conhecimentos com a acupuntura e por outras coisas que eu consigo pensar em outras alternativas antes desse recurso. Não recomendo para todo mundo esse tipo de postura que eu tenho, né? Mas, enfim. Então, assim, eu pensei, eu vou pelo caminho técnico? Não. Vou falar do que não é e do que é a depressão em mim. E outras pessoas semelhantes que descreveram a mesma história. E muitas das vezes ela chega por uma exaustão, porque a gente tem que dar conta de atender todas essas demandas sociais, um padrão de comportamento, socialização, de interação, sei lá o que nos exaure. E ao longo do tempo fazendo isso, a gente meio que se esvazia, né? Fica... E aí, cada vez mais é mais difícil de recuperar, né? De repor de recarregar essa bateria. Eu brinco assim, não, a bateria descarregou, a partir daqui não vai, né? E às vezes ela assim, a bateria está acabando, ela está a 5%. Se eu deixar ela descarregar e zerar, o meu tempo de recuperação é muito maior. E é uma bênção você saber que é 5%, né? Porque muitas vezes tem gente que tem o mostradorzinho numérico desligado, fica se fiando só Sim, assim. Não, e assim, foi ao longo da vida, porque o pessoal, uma amiga minha costumava dizer assim, o problema, Celiane, é que você costuma chegar muito no limite. Eu digo, não. Eu extrapolo todos os limites. Eu estou acostumada para performar, para cumprir expectativas sociais, inclusive as minhas, que são altíssimas, não só as dos outros, mas diante dessas cobranças externas, a gente cria umas irreais, né, Thaisa? A gente cria umas muito maiores até dentro de um padrão ideal que está só na nossa cabeça, às vezes não é nem da própria sociedade, né? E aí
Mas isso também foi uma coisa que o autismo me trouxe, tá? E não só o autismo, antes a percepção dentro da acupuntura, que a gente tem noção de ciências, de energias e tal. E aí começou a me perceber, tá, eu tenho esses sinais aqui, quando o pensamento começa a ficar assim, começo a sentir dor em tal lugar, eu tenho as minhas escalas, né? E aí eu comecei a observar e a fazer um tipo de estatística interna. Quando está chegando até aqui, eu aguento mais tanto tempo, né? Então, quando chegou no ponto X, tá na hora de eu sair de onde eu estiver, ir para casa, me esconder, fazer qualquer coisa, porque eu não aguento. Se eu passar mais um pouco tempo ali, eu vou entrar em colapso. Então, e aí eu não vou conseguir mais processar, racionalizar, que seja, como muitas vezes, às vezes o processo é pedir um Uber ou qualquer coisa básica, né? Bem trivial. Não, a mente fica turva demais para conseguir. Então, assim, essa percepção da gente saber os nossos limites, que não é fácil, né? Como o Sávio está comentando aqui, foram muitas quedas, muitos tombos, né, até chegar nessa percepção, nessa medida, né, de saber, né, até aqui, é um levantamento estatístico, né, até aqui eu consigo, daqui para frente, não, eu tenho mais tanto tempo, mais ou menos, é o tempo de me virar, dar meus pulos e sair, eu dar um jeito, eu me isolar, né, e às vezes a gente não percebe. Eu participei de um curso há quase 2 anos atrás, e eu ainda estava nesse processo, ainda não tinha recebido diagnóstico de autismo e tal. Foi 5 dias de muita interação, era um retiro de treinamento. Foram 5 dias de interação, e eu passei quase 2 semanas, não foram 2 semanas, mas foram quase 2 semanas, de ressaca social sem entender. Eu simplesmente não conseguia sair do quarto. Ou saía por 1 hora ali, fazia uma refeição, voltava e dormia. E eu dormi por muito mais de 1 semana. Nesse esquema de sair, socializar, onde eu estava, coisa de menos de 1 hora por dia, porque era assim, onde dava, depois eu dava meus pulos, meu jeito de me esconder. E isso aconteceu, e eu em viagem de férias, querendo passear, fazer trilha, fazer um monte de coisa, e a culpa, eu digo, eu estou de férias, eu era para estar passeando, e de repente eu fiquei deitada dias a fio, não fiz nada do que tinha na minha expectativa de fazer, mas eu já estava no começo da compreensão, não estava entendendo, começando a entender que era ressaca social, que era ressaca sensorial, que nessa época esse treinamento foi num lugar muito frio, e o frio ali me sobrecarrega muito. Aqui onde eu estou até que não está tão frio, mas tem um ventinho frio ali perturbando, que na dúvida eu prefiro me agasalhar mais para não me sobrecarregar, né? E assim foi ao longo da vida, né? Isso foi muita queda. E esse recurso é um recurso recente, né? Que os diagnósticos, seja em medicina chinesa, através da compreensão e da autoobservação que eu desenvolvi a partir do estudo de acupuntura, né? Seja com o diagnóstico de autismo, já isso foi se refinando. E aí é que eu ia falar, é nesse momento que o diagnóstico salva vidas. Porque a gente chega nessa exaustão, ninguém dá suporte, ninguém lhe explica, ninguém lhe ajuda, o problema é meu, eu não consigo fazer mais outra coisa além disso. Qual é a solução final, disso né? aí que você está falando, Celiane, Então, a Arediane Franklin Chaves, né, que está nos acompanhando de Macaé, do Rio de Janeiro, ela disse que procurou falar sobre essas questões sensoriais, sobre questões sensoriais em geral, com um familiar que ainda considera importante. Depois de ter passado vários vídeos e posts sobre o assunto, provavelmente para essa pessoa, né? E, em primeiro lugar, a pessoa ficou tentando mudar de assunto. E depois que eu pedi para ser ouvida e fui escutada, ouvi imediatamente. É psicológico. E se não for, é frescura. Revoltante. O que é interessante é que quando você fala é psicológico, o que na verdade você está querendo dizer é não é nada. Não existe.
as coisas mais difíceis de resolver são as psicológicas. Se você está com uma Exatamente. encravada, pode estar doendo o que for, você mexe, cutuca lá, corta, Pois dói pra é. caramba, você tira. Mas o Isso. psicológico, você leva, às vezes, uma vida inteira para elaborar. Quando eu Exatamente. digo que é psicológico. Ou seja, você vai ter muito trabalho sobre si mesmo, com suporte, ou não, depende das ferramentas e da sua disposição interna, para elaborar isso. É psicológico? Celiane, É o mais profundo do ser. pois é. Você dizer que alguma coisa é psicológica é outro jeito de dizer tá tudo na sua cabeça, então você pode simplesmente ou você está inventando ou Você está inventando. você, tipo, ou você pode simplesmente deixar para lá. É um jeito de dizer isso também. Gente, nós nos distraímos aqui com essa conversa e nós esquecemos que o Sávio entrou algumas eras atrás. E vamos deixar ele aparecer e se apresentar, né? A Ana levantou a mão antes do Sávio, mas eu queria passar a palavra para ele se apresentar e só reforçar um pouco essa história que a Celiane falou da importância do diagnóstico, porque eu acho que ela se relaciona fortemente com o texto que Larissa elaborou no começo do nosso episódio, né? Que ela leu para nós. Esse texto, ele dá corpo a algo que não tinha corpo, um corpo simbólico, vamos dizer assim, né? Ele dá existência a algo que antes era vagamente psicológico e agora é precisamente psicológico e ainda é algo para ser trabalhado. É precisamente porque é psicológico que a gente tem que se apropriar simbolicamente. Então, quando a gente nomeia escrevendo a respeito e até numa instância intermediária entre ela escrever a respeito e ela sentir, ela saber que é autista e saber que ela tem um processamento diferente das outras pessoas, que ela precisa construir mapas dela mesma, né, que não são aproveitáveis nem mesmo por outra pessoa autista, né? Essa situação específica, quando você tem consciência dela através do diagnóstico, ela faz uma diferença gigante na sua vida, sim. Ela não é uma coisa, você viveu até agora sem isso, para que você quer um diagnóstico? Já ouviram isso? Muita gente fala isso no consultório. Você quer esse diagnóstico para quê? Você já viveu até aqui sem isso? Digo, sem isso, chegou até aqui, não impactou em nada. Isso o profissional que está tratando a pessoa com depressão maior. É verdade. Esse camarada aí, esse camarada aí, provavelmente, ele está empatando mais do que o diagnóstico, vamos dizer assim, né? E aí, mas dito isso, eu queria passar a palavra para o Sávio e dizer rapidamente que eu sou um homem mestiço de barba grisalha, certo? Que está usando um par de fones de ouvido sobre os ouvidos, um microfone preto, uma blusa preta, tem livros e uma porta de madeira ao fundo. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, supervisor clínico institucional da Casa da Esperança, tenho déficit de atenção e estou aqui com uma turma de autistas de primeira grandeza falando sobre depressão em adultos autistas. Agora, a bola está contigo, Savinho. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, antes de tudo, perdão pelo atraso, bem significativo. Queria estar aqui para ouvir o texto da Larissa, porque é um tema que me toca muito, além dela escrever sempre muito bem, né, e falar muito bem, mas peço perdão, né, como eu já disse. Bom, da minha autodescrição, podia aproveitar boa parte do que o Alexandre falou, porque eu também sou um homem mestiço, de pele clara, de barba, ainda não grisalho, mas está começando. E não sou diretor da Casa da Esperança, não me chamo Alexandre Costa. Eu sou Sávio Mota, sou servidor público municipal e trabalho na Escola do Parlamento no momento, que é um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza. E sou autista, geralmente eu começo, na verdade, falando isso. Sou autista de 37 anos, pai de uma criança autista, uma menina de 6 anos, e também sou filho de surdos, né? Que se chama CODA, no caso. E, bom, rapidamente só queria pontuar aqui, para poder já passar a palavra a quem de direito, Ana Karine, né? Que esse tema é importantíssimo, né? Para mim, eu queria estar, como eu disse, desde o começo. E uma das coisas que eu queria pontuar já, para falar depois, é que uma das coisas que eu descobri com relação no meu diagnóstico, no meu processo de diagnóstico, depois de alguns testes e tudo, fiz a bateria de testes que tem que ser feita, eu descobri que eu provavelmente tive mais episódios de depressão ao longo da vida do que eu imaginava, do que eu sabia. Então, assim,
a psicóloga naquela altura, ela falou que, assim, olha, pelo que eu vi aqui, você deve ter tido umas 4 ou 5 vezes. Não, eu lembro de umas 2 ou 3. Então, por quê? Porque isso vai aparecendo ao longo da vida, né? E justamente pela falta do diagnóstico. Eu estava no processo de diagnóstico e eu fui ter meu diagnóstico aos 31 anos de idade. Então, só para reforçar esse ponto, né, e a importância disso, e a questão da depressão, ela é muito presente, infelizmente, no espectro, de uma maneira muito significativa, né? Mas é isso aí, gente. Aí eu continuo depois. Amém. Continua aí. Karine, Continua aí, que isso vai atacar o meu toque de continuidade. Continua. Não, mas aí tem a Larissa também. Acho que a Larissa já também... Enquanto a Celiane falava, acho que veio vários insights. A Larissa super também tá cheia de ideia. Ou se não, Larissa, eu continuo. Depois você pode me interromper. Viu? Fica à vontade. Mas, enfim. Não. Então vai, Larissa. Fica à vontade e qualquer coisa passa pra gente. Desculpa, é porque eu tenho um probleminha com decisões, então ele disse. Aí então eu fico meio. Literalmente a minha primeira reação com a decisão é: socorro, eu tenho que tomar uma decisão, aí me congelo por 1 minuto. Mas sobre isso, que eu tinha realmente escrevi umas coisas, e uma das coisas incrivelmente tóxicas mesmo sobre depressão é: você não tem razão para ter depressão. Eu tinha, eu acho, mais de 20. Eu acho que eu tinha uns 27 anos quando eu aceitei o fato que eu tinha direito de me sentir mal. Porque antes, uma das partes da culpa que sufocava muito era o fato de que a sua vida é tão boa, você é saudável, você tem todos esses privilégios que você tem, você tem todos esses dons que você tem, que você não aproveita também, porque você não usa e tudo. Você não tem direito de se sentir assim. E aí isso atrapalhou muito minha vida. Tipo, sua vida é ótima, você não tem direito de... E a ideia de que ela falou, eu escrevi aqui, eu literalmente me sentia carregando correntes. Eu descrevi assim várias vezes, como se eu tivesse... Vocês viram aquela história do conto de Natal, de que os fantasmas voltam carregando várias correntes que podem na vida? Eu sentia como se eu estivesse carregando várias correntes pesadas o tempo todo, um peso gigante o tempo todo. Ou que se eu estivesse num planeta com a gravidade errada para mim, porque tudo era muito mais difícil. E uma coisa sobre a energia, que é como se, além de tentar recarregar a energia, é como tentar encher um recipiente cheio de furos. E aí vai depois, quantos mais furos você tem? Porque você vai colocando a água, só que aí você não fica com toda a água que tem dentro, porque várias partes acabam saindo pelos furos que tem no recipiente. E aí, quando você vai piorando, você acaba com mais e mais e mais furos. Então, mesmo a coisa que o tanto de água ou energia que você colocava dentro não é o suficiente mais para fazer aquelas coisas básicas. E deixa eu ver. Certo. E essa coisa de não conseguir viver no mundo, que o Alexandre mencionou, e eu acho que ele já me ouviu falando sobre isso na terapia com muita, muita frequência, e foi uma das coisas que piorou. Eu cheguei a um ponto que eu era uma adulta, eu não me sentia adulta, eu não tinha conseguido fazer faculdade, eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo contribuir nada, porque contribuir é muito importante para a nossa sociedade, que você se sente um peso. Eu me sentia um fardo. A sorte que eu tive é que eu era um fardo que os meus pais podiam, como se diz, arcar com ele, entendeu? Tipo, eu não tinha E eu fico pensando muitas vezes, se eu tivesse uma situação financeira, uma situação de apoio menor, se eu ainda estaria aqui. Porque se eu fosse um fardo que realmente eles não conseguissem arcar, se eu fosse, e eu me sentisse do jeito que eu me sentia, que... Eu lembro que eu tinha um dinheiro, eu tenho uma poupança, que eu comecei quando eu fiquei adulta e colocando dinheiro nela. Teve uma vez que eu pensei, não, eu vou sair, aí quando esse dinheiro acabar, eu vou acabar. E eu não planejava falar sobre isso, mas... E acabei de me tocar, minha mãe vai ver essa gravação. Mas, enfim, eu não me sinto mais assim. Só gostaria... Porque minha mãe se assustou com o meu texto de quarta-feira. Me abraçou. Minha irmã ficou se sentindo culpada. Você tá triste porque eu voltei? Não, absolutamente não. Tipo... E... Isso no mês de setembro, que fala mais sobre suicídio e incidente em autistas, eu passo mal o setembro inteiro lendo a respeito, porque quando eu vejo as taxas mais altas de
autismo, particularmente com menos porte, e na população geral, aí eu entendo total como isso pode ser. E eu vejo o tempo todo, porque é muito difícil viver nesse mundo, e particularmente se você não tem... Pois é, eu vou parar agora porque eu tô... Mas, enfim, isso. Larissa, deixa eu só contextualizar aqui para o pessoal que está acompanhando, né, que fica dinâmico. A Itauana Ciribelli, que é dubladora, atriz, cantora, né, e nos acompanha, e faz parte também do coletivo Neurodivergente, está acompanhando a gente na live e está dando o depoimento dela aqui por escrito, dizendo: aconteceu comigo, diagnóstico de transtorno de depressão maior. A equipe de psiquiatras descartou autismo. Quando compartilhei meu diagnóstico de autismo, né, TEA, eles disseram que pela minha idade não fazia diferença. É muito comum isso. Isso é uma equipe, ela está falando aqui de uma equipe ligada à universidade, que eu sei qual é a equipe, né? E a Arediane já ouviu um médico neuro dizendo: chegou à vida adulta, casou, trabalha, pode até ter os traços autistas, mas não houve prejuízo, então esta pessoa não está passível de receber o diagnóstico. Então, isso é um equívoco profundo. A qualidade de vida das pessoas é um fator a ser levado em consideração. Você não está só... você viveu até agora, continue vivendo, mas a sua vida não está boa. Entende? Você continua vivendo, meramente e você não vivendo. sabe o que me custou para ficar vivendo até agora também. Ele não tem essa apreciação e ele não se esforça para ter. Essa que é a diferença. Eu acho que a grande diferença entre um terapeuta empático ou médico, seja ele médico, psicólogo, qualquer pessoa que esteja lhe atendendo, e uma pessoa que tem técnicas, digamos assim, para lhe oferecer, medicação, tipo de terapia, ABA, TCC, sei lá o quê, é a capacidade dessa pessoa de acreditar em você. A gente nunca vai cansar de dizer essa frase. É uma frase que Larissa gosta de dizer e que eu também gosto de repetir, né? É colalia, vamos fazer a colalia de acredite nas pessoas que lhe procuram pedindo ajuda, né? Porque veja, já houve paciente meu que chegou com a mãe no consultório e o psicólogo botou a culpa na relação do paciente com a mãe, sendo que a mãe percebeu a fragilidade daquele paciente e ela se conectou com ele num nível que explicava aquela conexão tão profunda. Então, no meu consultório, por exemplo, o sujeito chega com a mãe ou chega com a namorada ou namorado, ele vai entrar no consultório levando essa pessoa de referência. Eu não vou deixar a pessoa do lado de fora, porque não, essa pessoa... não. Só uma observação, eu comecei minhas primeiras sessões com o Dr. Alexandre e lavava minha mãe. E sim, as pessoas patologizaram o meu relacionamento com a minha mãe de um sentido que causou um bocado de dano e eu não sei nem como dizer. A minha mãe foi minha assistente terapêutica e meu maior meu maior suporte a minha vida inteira. E essa pessoa convenceu que isso era o problema. E ela teve ainda o timing de tentar vender essa versão quando minha mãe estava com câncer. Então, tipo... E o que é mais complicado nisso, Larissa, é que como a gente está frágil quando procura um profissional desses, a gente tende a acreditar no que ele fala. Aí a gente começa a aplicar essa conversinha na cabeça da gente como uma espécie... Porque tudo que um psicólogo te fala, ou qualquer terapeuta, você usa como ferramenta para se trabalhar. Então, se a pessoa te diz uma noção errada sobre você, baseada nas ideias dela e não na tua experiência, entendeu? Você tende a aplicar e você perde um tempo precioso fazendo isso. Né? Até bagunça, pode, né? Não aconteceu isso com você e sua mãe, isso aí é uma dádiva, mas pode bagunçar a sua relação com a pessoa de referência. Você pode achar que a sua pessoa de referência, que estava lhe segurando esse tempo todo, na verdade estava lhe destruindo. Já pensou se você acredita, se você compra essa versão de uma maneira mais definitiva, você se ferra, porque você perde a relação com a pessoa de referência. É uma bagunça, né? Que é possível causar na cabeça de uma pessoa quando você tem a responsabilidade de cuidar dela. Você precisa prestar atenção nisso. Sábio, né? Eu tenho uma analogia assim que eu fui montando quando vocês falaram, né? Da questão da nossa adaptabilidade. Nós todos aqui, né, somos suporte nível 1 e isso, enfim, tem isso inclusive pode variar, né, Larissa? É muito, muito bem posto. Que já é uma coisa muito importante que as pessoas tenham noção disso, né? A gente não é
definitivamente um nível de suporte, né? Mas isso varia ao longo da vida e das circunstâncias. Mas, de um modo geral, é fácil perceber que nós somos, a maior parte do tempo, pelo menos, nível 1 hoje, e de suporte. E aí, você falou da questão da sua mãe, com o suporte, isso é essencial, assim, que as pessoas consigam sair de algumas, vou botar aqui um termo que foi muito gasto ultimamente, mas dessas narrativas de que, olha, a mãe é parte do problema e tudo, e entender o caso específico, né? E aí eu pensei na questão da adaptabilidade. Eu faço essa analogia com um naufrágio, digamos assim. A gente tem um modelo de adaptação que a gente leva ao longo da nossa vida e que, em geral, na vida adulta, naufraga. Em algum momento começa a ficar difícil. Eu, por exemplo, comecei a sentir isso de uma maneira mais grave com relação à diferença entre escola e faculdade, né? Muito estruturada a escola, tudo bonitinho, eu era um bom aluno, eu nem precisava estudar muito, tirava boas notas, que são minhas características, né? Porque, né, Celiane também, tem 3, 4, talvez todos aqui. Mas, enfim, a escola não foi um momento, isso parece raridade, mas talvez nem seja tanto, não foi um momento tão ruim para mim. Para muitos autistas né? Por vários motivos diferentes. Para mim não foi. Eu consegui me adaptar bem e a minha vida parecia assim, olha, tudo céu de brigadeiro, tudo um caminho perfeito. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ter justamente esses desafios e a minha sensação era de naufrágio, né? E aí quando se fala assim, mas então você não precisa mais do diagnóstico, é como se assim, durante o naufrágio, ou logo após o naufrágio, eu tivesse a chance de pegar uma tábua que fosse para me salvar, uma boia, ou talvez um bote salva-vidas, e a pessoa falar, você não precisa. É mais ou menos essa relação que eu consigo estabelecer, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele é o começo de uma retomada de qualidade de vida que a gente não pode ignorar. Então, assim, eu acho que isso aí é importante a gente entender. Inclusive, vem aí a questão do nível de suporte, né? Se é uma tábua, tem um certo nível de suporte. Se é uma boia, já melhora. Se é um bote salva-vidas que tem... Você aprendeu a nadar na marra. Você aprendeu a nadar na marra. Esse é o discurso. Esse é o discurso, exatamente. E aí, quer dizer, aí tem a questão da construção social da deficiência. Como as pessoas se comportam diante dessa realidade é que muitas vezes vai definir a deficiência. E aí, quem é deficiente é a sociedade. Por isso que, assim, muitas vezes até entre ativistas, o pessoal fala, não, eu sou deficiente, ou então as pessoas deficientes. E eu sempre tento ter esse cuidado. Falando, gente, pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu acho que isso é relevante. A gente entender que deficiente tem sido a sociedade. De construir barreiras ao nosso entorno, né? E não só a sociedade é deficiente, como todas as pessoas dentro de uma sociedade têm algum nível de deficiência. Aí são pessoas com deficiência, exatamente. E aí tem suas características que podem ou não ser patologizadas, podem ou não ser limitantes, podem ou não... E aí a variedade humana, a variabilidade, é inclusive uma questão natural. É uma questão natural. E a adaptação, ela tanto é individual quanto é de grupo. Aí entrando de novo naquele meu hiperfoco que o Alexandre conhece muito bem. Mas só para encerrar, a questão da família também, no que a Larissa falou, achei muito interessante, muito importante, da gente ressaltar o seguinte, essa deficiência, como ela é construída socialmente, às vezes a gente, por excesso de cuidado, pode reforçar as relações digamos assim, prejudiciais, né? Então, é natural que a reação da mãe ou da irmã, no momento que descobre alguma coisa, seja de, ai meu Deus, peraí, calma, eu tenho que consertar isso. Isso é absolutamente natural, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso ouvir mais e à medida que a Larissa ou qualquer um de nós fosse sentindo a vontade de falar mais, e isso for melhor acolhido, a relação fica mais fácil e fica mais saudável para todos os lados. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, notar essa questão no momento da reação, né? Num primeiro momento é natural que ela seja lá em cima. Meu Deus, assim, ai, socorro, não, e agora o que é que eu vou fazer? Calma, calma, ouve mais do que tenta reagir, ouve mais do que tenta responder nesse primeiro momento. Depois as coisas vão ficando mais claras. E aí, só para encerrar, porque passou um pouco o tempo, o momento que eu ia falar, que eu falei dos episódios de depressão provável que eu tive, que dizem que estão uma tal de depressão funcional, que é como se fosse assim, a pessoa ela continua fazendo lá suas atividades e tal, só que, enfim, ela, no fundo, ela está ali naquele estado, né, íntimo, subjetivo, muito prejudicado. Aí eu não sei se é uma categoria, o Alexandre deu uma risada não, sorriu aí, eu não sei se ele
Você tem considerações nesse sentido também. Não, eu sorri porque é o seguinte, o sujeito tá deprimido e ser funcional é uma dupla carga, né? Ele não pode nem descansar, não pode nem se recolher no lugar dele. Depressão funcional, o cara tá 2 vezes ferrado. Mas pronto, você chegou no ponto que eu ia pontuar, era justamente isso, que no caso do autista com nível de suporte 1, muitas vezes a gente experimenta isso exatamente com a dupla carga. Exatamente por isso. Porque, assim, primeiro, você é autista, você continua tendo suas características que são interditadas pela sociedade, que são problematizadas, mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com as pessoas que negam isso e dificultam ainda mais seu suporte. Então, assim, só para deixar claro que é óbvio que pessoas com nível 2, nível 3, elas têm suas características e precisam ser respeitadas, e a luta é a mesma de todos os autistas, é a mesma luta, né? Só que, assim, há momentos em que você, por achar que esses níveis também significam legitimidade, né? Sua legitimidade é 1, sua legitimidade é 2, sua legitimidade é 3, você ignora os momentos em que o autista nível 1 vai sofrer mais. Que muitas vezes é esse caso aí. Ele tá trabalhando, é casado, é não sei o quê. Isso aí é besteira. Nem autista é. Aí, mano, lasca tudo, né? Você colocou bem essa história de nível de legitimidade. As pessoas confundem nível de suporte com nível de legitimidade. Porque elas usam exatamente o diagnóstico do autismo para legitimar ou não o discurso da pessoa, se elas concordam ou não com aquele discurso, se esse discurso é mais ou menos crítico em relação à forma tradicional como essa pessoa é tratada na sociedade, né? Então tem um pouco esse brutalismo aí na hora que você lida com autismo de nível 1, né? Eu nem gosto muito dessa numeração, porque, enfim, entre 1 e 2 tem infinitos números, e às vezes você sai ao mundo nível 3, vai para o nível 1, sai ao mundo nível 1, tem períodos nível 2 e nível 3. Enfim. É tipo versão do Linux, né? Exatamente, é. 0.347. Agora nós vamos virar aqui full nerds falando de Linux. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui, antes de passar a palavra para a Celiane e depois para a Karine, só keep up com os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando ao vivo. O João Vitor Ipirajá falou, é isso, algumas pessoas me falam, você é autista, mas está na faculdade, no estágio de uma empresa super famosa, tem inúmeros hobbies, mas se sentir mal é um contexto fora disso. Ou seja, você não tem o direito de se sentir mal quando você vive uma circunstância como essa, né? O Fabiano você deixa um pedacinho, você deixa a sua depressão em casa, faz tudo isso, quando volta para casa, você veste ela de novo. Pois é, como se desse para fazer isso, né? Depois eu queria fazer um comentário sobre isso do João em particular, porque ele respondeu logo, pode fazer. Ele respondeu no post que eu escrevi esse texto, ele respondeu, eu estou pensando a respeito do que ele falou desde que eu li, de que as pessoas... É incrível, você passa todo esse trabalho, esse esforço, essa energia para fazer o que muitas pessoas conseguem fazer automaticamente, e a sua recompensa disso é as pessoas acharem que isso é o mínimo que você deve fazer, que isso era o que você era esperado o tempo todo. As pessoas... Sua recompensa é a invisibilidade. Aí dá isso de, tipo, eu tô tentando, tô fazendo tudo isso, e as pessoas nem notam o esforço, nem notam as coisas que fez, ou o que tá custando da pessoa fazer isso. E aí é complicado, porque você se sente muito desencorajado toda vida que uma coisa que você se esforçou para fazer, ou que você tá gastando muita energia fazendo, é, tipo, invalidada, tipo, porque eu lembro de ler sobre vários autistas falando que o problema de toda a vida é que eles faziam um avanço, uma melhora, uma coisa assim, ficava esperando como se esse avanço fosse um novo normal, entendeu? Você tem que manter todo assim, ou só ir para cima depois. Se você tiver um dia que você não consegue fazer aquela nova conquista, você não está tentando o suficiente, porque você já fez naquele outro dia. Isso é absolutamente horrível. Ou quando você está gastando toda essa energia. Eu já estive em lugares em que eu parecia no máximo, tipo, talvez um pouco triste, mas neutro, assim, e eu tava para explodir, ou implodir, ou querer sair, mas você não tava achando tão ruim, você não tava... Porque você é posto, desde, pelo menos para mim, desde pequena, que você não deve reclamar. Particularmente você é criança, você não deve reclamar, você deve aguentar, você deve ser silencioso e educado e complacente, e, tipo... Os seus problemas é para ser para você, entendeu? Você não deve demonstrar esse desconforto. E você acaba fazendo isso tão naturalmente que às vezes você não nota que você está fazendo até você ver o tanto de energia que você gastou. E essa coisa de
Mas o que ele falou assim, porque ele, em particular, eu acho super legal o trabalho que ele faz, eu fico muito feliz pelas conquistas dele, mas eu imagino tanto que deve custar interagir com todas as pessoas, lidar com tantas coisas, tipo, que não são previsíveis. Aí até que ele teve uma vez que eu vi que ele ia fazer uma apresentação e eu fiquei, tipo, porque as coisas são mais difíceis. E aí, quando a pessoa consegue fazer e performar bem, as pessoas, a recompensa é você dizer, você nem parece autista, tipo, eu não saberia que você era autista, você não precisa de nenhum das... Eu não sei se eu tô fazendo... não. Eu já tinha passado, já ia passar um podcast quase todo sem dizer que eu não sabia se eu estava fazendo sentido. Mas, enfim, é porque é uma coisa muito assim, que você tem mania, eu tenho mania de, tipo, falar uma coisa, não, mas eu não sei se o que eu falei deu certo. Aí eu falo parágrafos depois, tentando explicar a coisa que eu falei antes, e aí acaba ficando cada vez mais confuso. Eu até vi mas sobre que só uma última coisa, o Gustavo falou sobre a primeira reação da minha mãe e da minha irmã foi tipo essa de culpa, de preocupação, mas assim que eu disse não tem nada a ver com vocês e eu estou bem, não precisa se preocupar, elas acreditaram em mim. E isso é fundamental. Isso né? tipo, E raro, essa e muito raro, viu? Parabéns para elas. Eu tenho eu me sinto muita gratidão e muita pelo relacionamento que eu tenho com a minha mãe e com a minha irmã. É muito bom. E o relacionamento com a minha irmã teve uns altos e baixos, mas agora eu estou muito satisfeita porque nós somos muito diferentes. Tem coisas sobre mim que ela nunca vai entender, e tem coisas sobre ela que eu nunca vou entender. E a gente não precisa entender. Você acabou com o fato que muitas pessoas acham que você tem que entender uma coisa para você aceitar ela na outra pessoa, mas você não tem. Você só tem que... Um psicólogo, o Jacó Levi Moreno, criador do psicodrama, ele diz assim, todos nós falamos a mesma língua, né? Assim, ele estava falando inglês, mas enfim, nós aqui falamos português, mas nós aqui falamos português. Devíamos ser capazes de nos entender, né? Parece uma coisa óbvia se a gente fala a mesma língua, que a gente deve ser capaz de compreender o outro. O fato é que o desafio não é a gente compreender o outro. E tem momentos em que isso é impossível. O desafio é a gente conviver bem e respeitar uns aos outros, mesmo se a gente não entender o outro. Né? Eu acho que faz sentido isso aí. O Israel Nascimento está dizendo: é triste as pessoas próximas a você não perceberem que você precisa de suporte e te deixam sem suporte nenhum. E aí você precisa sobreviver. É aquela história. Você é tão leve, é só você fazer um esforcinho, né? E aí o leve pesa mais, né? O leve é a coisa mais pesada, porque aí você diz: ele tem um autismo muito leve, isso aí não é nada, né? Ou seja, leve é igual a nada? Não. Leve, às vezes, é igual a carregar um peso invisível para todo mundo, menos para a pessoa que está carregando. Se imagine nessa posição que você vai ver que de leve isso não tem nada. Só é leve para quem não carrega. Né? E, enfim, agora a gente tem a Celiane e a Karine na fila para falar. Vamos lá, Celiane? Autistei. Autistando. Agora eu vou falar. Aqui tem. Bom, mas eu estava pensando aqui nessa história do não teve impacto. Você casou, você fez tudo que tinha para fazer, que se esperava da vida, ou passou na faculdade, passou no concurso público, não sei o quê. E às vezes você nem mostrou, porque era uma depressão funcional, como o Sávio falou. Mas a pessoa carrega dores físicas, que vão ter um diagnóstico genérico de fibromialgia, porque ninguém sabe o que é. E eu não sei qual a incidência, valeria a pena fazer uma pesquisa, a incidência de fibromialgia em mulheres autistas ou em autistas de nível de suporte 1, né? Porque boa parte das mulheres autistas que eu conheço tem algum tipo de dor crônica, fibromialgia, alguma coisa nessa linha, às vezes um problema reumatológico, um autoimune, um negócio, né? Tem algum tipo de problema com dor, né? Não justificado, vamos dizer assim, sem né? E aí a gente diz assim, essa não lhe afetou, você é funcional, você consegue fazer tudo. A que preço? Que preço é assim, tá doendo? Tá, mas eu tô acostumada. Não tá insuportável.
o insuportável é o incapacitante para mim. E o nível de dor que eu carrego, né, as pessoas não têm noção. E eu vou para para um curso e eu tenho que interagir com um monte de gente e chegou um certo horário, eu não consigo ter mais rendimento. E a partir dali eu estou só de corpo presente. E o corpo começa a doer, porque ele está dizendo, sai daqui. Ou eu manifesto, sei lá, uma frustração, o que eu estou sentindo, seja o que for, e a pessoa diz, é injusto o que você está sentindo, não é certo você estar sentindo isso, você não tem o direito de sentir. Porque o meu sentimento, ou seja lá o que for, não é tão importante quanto o de outras pessoas. E aí, e eu me lembrando, não, e eu me lembrando dessa coisa da Karine e da Larissa de escreverem. Até certo momento da vida eu tive isso. Até que os meus escritos foram invadidos, porque eu escrevi as minhas angústias, minhas dores para mim. E geralmente eu rasgava os papéis depois, né? Isso é a adolescência. E num dado momento, esses escritos, de alguma forma, alguém pegou e usou contra mim. E me cobrou um preço muito alto. E até hoje eu tenho dificuldade com escrever. É um sofrimento, me gera uma ansiedade absurda. Escrever, principalmente escrever sobre mim. E assim, é uma coisa muito boa. Você tá com alguém, é um luxo, de que é um luxo, Larissa, é um grande privilégio. Você ter pessoas que acreditam em você. E hoje eu tenho pouquíssimas pessoas, assim, eu conto 1 ou 2 pessoas que em alguns momentos eu posso. E não são próximas, não são suportes emocionais, são pessoas que entendem, porque são neurodivergentes também, e passam por isso, né? Que talvez se não fossem, não acreditariam, simplesmente porque partindo do pressuposto que não é isso tudo que a gente está fazendo, que é só psicológico. Então, acho que já são as minhas considerações, que às vezes tudo que a gente passa para conseguir ser funcional, para conseguir não parecer autista, né? Quando alguém diz assim, mas você nem parece autista, eu digo, são anos praticando para mentir tão bem. Eu aprendi a mentir bem ao longo da vida, por necessidade de sobrevivência. Mas mentir é uma capacidade essencial para a vida em sociedade. Sem mentir. E para mentir sobre quem você é, sobre quem você é. Né? Embora nenhuma mentira seja tão convincente, a gente ainda é estranho, por melhor que a gente minta. Né? E eu acho que o conceito de normalidade está profundamente, intimamente ligado ao conceito de você ser mentiroso, um bom mentiroso, digamos assim, mentiroso o suficiente. Porque normalidade é um conceito, é uma coisa abstrata. Ninguém se encaixa completamente nele. Ninguém, absolutamente ninguém. Só tem algumas pessoas que fingem melhor isso aí e outras que não sabem fingir muito bem, que somos nós. Eu acho que não, Larissa eu sou absolutamente horrível em mentir. Se eu tivesse um trabalho, tipo, se eu fosse o destino do mundo, como se fosse um filme de ficção científica, dependesse de eu conseguir fazer algo, de eu conseguir mentir convincentemente para alguém, a gente estaria encrencado. Mas eu lembrei daquele filme, Larissa, Liar, Liar. Pois é, porque a gente falou sobre isso. Eu teve uma vez que eu queria fazer aquele desejo daquele filme, do mentiroso, que ele pediu para o pai não mentir por um dia, eu queria fazer esse desejo para o mundo todo. Por um dia, que ninguém mentisse para eu poder entender. Porque foi mais ou menos na época que eu era criança. Nesse dia, Larissa. Ia ser um colapso mundial. Sim, pois é. Eu era criança, tá? Não tinha imaginado as consequências da coisa. Eu só queria entender por que eu era considerada estranha por falar diretamente o que eu queria e o que eu sentia e não querer enganar, nem modificar, nem tipo... É estranho porque você é considerado esquisito se você não falar coisas com entrelinhas, se você não der indiretas, as coisas assim. E as pessoas vai e ficam sem entender. Eu não entendi porque você não está entendendo. Eu literalmente disse a coisa específica sem nenhuma... Gente, a maior parte das vezes eu não tenho tempo, eu não tenho energia nem capacidade de escrever, de falar ou escrever em entrelinhas, não. Já é difícil o suficiente falar as linhas. Então, assumo que... Eu já falei até isso nesse podcast.
A gente gasta muito trabalho, a gente gasta muita energia interna e pensamentos e coisas para escolher a palavra exatamente com o sentido que a gente quer. A gente dedica um esforço mental extraordinário para escolher a palavra, inclusive quando a gente não consegue escolher uma palavra exatamente com o sentido que a gente quer, a gente diz, não é bem esse o sentido, mas é o mais próximo que eu consigo. E aí vem um sujeito... Então a gente... aí a pessoa diz... Aí você escolhe a palavra torturar, e a pessoa diz, não, mas não precisa se resguardar. Não. Mas, se a gente usar uma palavra como torturar, ou dor, ou coisa assim, não, a gente não está usando como hipérbole. Já tem coisas que pelo menos eu, no meu caso, quando eu descrevo alguma coisa assim, eu estou sendo honesta. Pode não ser uma coisa que seria tão séria ou tão intensa para você, mas para mim é. Tipo, quando eu já descrevi alguns sons ou coisa assim, como literalmente tortura. E sabia que isso é uma forma de tortura com barulho. Eu já vi, pelo menos eu já vi em filmes, a pessoa, até era com uma pessoa num seriado que tinha o personagem tinha sentidos mais aguçados, aí eles tacaram música rock e metal bem pesada nele nos headphones para fazer isso. Mas... continua. Certo. Eu tinha alguma coisa a dizer, mas a gente fala, a gente tem sempre tanta coisa em comum e os assuntos vão passando e eu tenho dificuldade de segurar e eu acho que eu não escrevi essa, mas sim, deixa eu ver se você vê aqui. A parte... Enquanto você procura, deixa eu só falar aqui os comentários, né? Porque hoje os comentaristas estão agitadíssimos e isso é muito bom, né? O João Vitor Ipirajá colocou: eu tive que aprender muito sobre comunicação não agressiva, né? Ou não violenta. Mas hoje já é repertório, mas já foi máscara. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque de início a gente chama de máscara, depois a gente chama de repertório, mas continua sendo máscara, só que é uma coisa mais automatizada, né? É mais automatizado. O Leonardo Silva fala, um dia desses falem sobre o tema das dificuldades do autista com altas habilidades. Todo mundo acha que isso é um dom, uma bênção, mas não sabe a dificuldade que é lidar com isso. Eu acho que é um tema importante da gente anotar e fazer específico sobre isso, né? Muitos de nós aqui têm, como é que se diz? Altas habilidades combinadas ou suspeita disso, e isso é uma dificuldade adicional, na verdade, né? Não necessariamente se traduz num ótimo emprego, não necessariamente se traduz no... Né? Muitas vezes se traduz em você entender o quão profundamente você está lascado e ninguém mais compreender isso. Exatamente. E outra, viu, Alexandre? A gente também acaba sendo mais competente, infelizmente, também para o lado ruim, digamos. Por exemplo, no caso de depressão, a gente fazer associações que fazem a gente permanecer ali embaixo, se a gente já está num quadro, né, de depressão, entendeu? Tipo, então... E aumenta a intensidade do que a gente sente absurdamente, porque a gente olha não só a intensidade, mas a profundidade. Então, tudo é muito mais profundo, tudo é muito mais refinado as interpretações. Não, tipo, a minha mente é incrivelmente talentosa e criativa em jeitos novos de me torturar e de me dar respeito. É incrível a habilidade que usa a habilidade criativa para isso, até para... E, tipo, anos depois, aquele meme de meu Deus, eu falei essa coisa 12 anos atrás, ninguém lembra e não foi nada demais, mas você merece tortura eterna por causa dessa coisa que você falou. Não é à toa que teve uma época que eu realmente não queria mais falar. Eu achava que seria melhor se eu não falasse com ninguém mais nada, nunca. Gente, nós estamos punindo a Karine por ela seguir a regra de levantar a mão, porque faz eras que ela tá com a mão levantada e eu não dou a palavra para ela. Eu tinha levantado também, aí como tu não deu a palavra, eu acabei participando, mas eu vou levantar de novo, que ainda tem um tema, eu sei que a gente tem pouco tempo. Levanta e vamos deixar a Karine falar um pouquinho. Eu queria complementar o que vocês falaram aí com um comentário aqui do Israel Nascimento, né? Que a vontade dele era não falar mais nada, nunca mais, porque toda vez que ele abre a boca parece que alguém se magoa. E esse é um rótulo muito complicado, porque a gente domina a fala, mas a gente não é muito bom de linguagem, né?
Mas eu queria, gente, que a gente pudesse colocar todas as telas, sabe, no YouTube, para as pessoas verem como é interessante quando um começa a falar e todos os outros começam a balançar a cabeça e a se identificar. Quando o Alexandre leu o comentário do Leonardo sobre as altas habilidades e a incrível, eu queria que o meu filho fosse inteligente assim, eu queria que vocês voltassem lá para aquele estudo, né, de 2019, que quanto mais habilidades de cognição, mais deprimido você fica com a realidade. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? É a realidade. Eu não estou falando só sobre mim. Enfim. É a realidade também. E eu queria dizer que hoje a gente teve uma participação muito boa lá no chat ao vivo, né? A gente chegou a ter hoje 15 pessoas assistindo e eu já estou descontando a minha tela aqui. 1.500, Fátima, 1.500. E queria dizer para vocês que eu não me apresentei e não me descrevi porque eu estou extremamente incomodada porque eu abracei o hiperfoco de Alexandre com esse negócio aqui, esse AR15, em sua homenagem, eu olhando para mim mesmo aqui. Né? Eu tenho um AR15 apontado para mim agora. Se bem, vou pegar meu nome. Eu tenho um AK-47, né? Ana Karine AK. Pronto. E tá esquisito, eu não estou me reconhecendo na tela, tá angustiante. Então, eu estou ocupada aqui nas estereotipias regulatórias. Outra coisa que eu achei interessante, à medida que a gente foi falando, é que cada um tem sua própria metáfora, a sua própria visualização da depressão. Mas quando a gente começa a comparar, elas são muito parecidas. A Larissa fala de uma névoa. Eu costumo dizer que quando eu estou numa crise de depressão, eu sinto que eu estou entrando num buraco negro, tá? É pura antimatéria e tudo que tiver de bom vai ser absorvido por aquele buraco negro e eu estou me esforçando constantemente para fazer. Eu não sei se existe realmente depressão funcional, mas o que acontece comigo é que eu sou tão rígida e eu tenho tanta dificuldade com as predições, eu tenho dificuldade de variar a forma como eu me comporto e de flexibilizar as regras. Então, eu aprendi, e eu estou desaprendendo, que quando eu me sinto deprimida, eu estou, de alguma forma, sendo ingrata, porque eu sou muito privilegiada. Né? E talvez isso tenha começado na infância, quando alguém te falou assim, você não quer comer? Como é que pode você não querer comer? Tem tanta criança passando fome no mundo. Não faz isso, come. E eu sempre tive muito medo de dizer isso para minha filha, porque eu não queria que ela se sentisse obrigada a comer, né? Eu já sabia que ela sofreria muito quando ela se desse conta que tem muita criança passando fome no mundo. Eu não precisava potencializar esse sofrimento. Mas eu vejo muito como começa aí na infância, sabe? Sempre que eu estou conversando com as pessoas, eu procuro falar principalmente sobre a questão da infância, de que as pessoas precisam começar a perceber, o Sávio diz que chama de pedagogia da pedrada. Enfim, as pessoas que precisam começar a perceber que a educação infantil, e não só na escola, ela é tão importante quanto o ensino superior, quanto a faculdade. E a gente que tem essa rigidez, que tem esse apego, e principalmente a memórias, né? Memórias da infância, eu tenho algumas de quando eu tinha 1 ano de idade, 2, eu vejo que a maioria das pessoas não tem. É estranho. Não sei se isso acontece com vocês também. Memórias muito antigas, que a maioria das pessoas, não, eu não me lembro de nada quando eu tinha essa idade. Eu tenho essa dificuldade de variar. Então, quanto mais deprimida, e eu não quero dizer triste, porque eu não me sinto triste, eu me sinto sem energia. Eu me sinto culpada porque eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. E as pessoas passaram o tempo inteiro dizendo ao longo da minha vida que eu sou muito inteligente e que eu consigo fazer, sim. Porque aparentemente eu faço com muita facilidade. E aí, quanto mais cansada eu fico, quanto mais esse buraco negro suga toda a felicidade que eu tenho em fazer até o que eu gosto, chega um momento que eu não consigo mais fazer o que eu gosto com prazer, é pura e simples obrigação. Então, eu não sinto tristeza, eu não sinto... Eu tenho o excesso de sono. Quando eu estou numa crise de depressão, eu preciso dormir 16 horas por dia. Né? E aí, como é que uma mãe empreendedora, estudante, esposa, como é que uma pessoa adulta dorme 16 horas por dia? Não dá. E eu sinto muito isso, sabe? O que eu sinto é que
É realmente essa metáfora que a Celiane falou e a Larissa sobre a questão sensorial. Vai tudo ficando cinza, vai tudo perdendo a cor, vai tudo perdendo o brilho, vai tudo perdendo o encantamento. Né? É muito complicado. Em função disso, como eu sou uma criatura muito rígida e que me obrigo a ser funcional, eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que eu não sou funcional, eu me obrigo. Eu me motivo todos os dias a fazer o que eu preciso fazer. Da mesma forma que quando um dos meus amigos me diz, olha, hoje eu estou assim, e eu imediatamente elaboro uma estratégia para motivá-lo a tentar, eu faço isso comigo o tempo inteiro. Eu me terapeutizo com frequência. Né? Eu não sou funcional, mas eu preciso me motivar a fazer as coisas o tempo inteiro, porque eu sou rígida demais para não tentar fazer. E o que acontece é que quando eu percebo que eu estou em depressão, numa crise depressiva, eu já estou bem abaixo do fundo do poço, porque eu tenho essa regra rígida de seguir me motivando a fazer. Deixa eu dar uma olhada rapidinha no YouTube aqui para ver se a gente apareceu, mas tem algum comentário novo? Tem um comentário da Itauana que eu acho ótimo, que eu já tinha ouvido ela dizer isso. Você quer falar? Não, pode falar. Ela disse que a vida dela é nadar contra uma corrente de leite condensado. Eu tenho a metáfora da piscina de gelatina, né? Que quando eu estou entrando no shutdown, na disfunção executiva, parece que eu entrei numa piscina, e aí, à medida que eu vou tentando me movimentar na piscina, as pessoas vão jogando gelatina na água e vão resfriando. E chega um momento que eu não consigo mais me mexer. Essas analogias, elas não são à toa, elas não são gratuitas, elas não são feitas para serem bonitinhas, engraçadas, nada disso. Acaba sendo engraçado, às vezes você pensar, você imaginar. Mas tem propriedade, tem um motivo pelo qual você disse que é gelatina, outra disse que é leite condensado, é a consistência, seria a dificuldade, qualquer coisa. E por mais que seja doce, leite... Olha que interessante. Por mais que seja... É o que eu ia dizer. Por mais que seja leite, por mais que seja leite condensado, uma coisa que para a maioria é uma coisa deliciosa, gostosa, não sei o quê. Mas é um peso nadar sobre isso. E é exatamente por isso que foi escolhido, né, Celi? É isso, né? Eu digo, por mais que seja aparentemente lindo para quem está de fora, né? Você se mover nesse contexto de um monte de coisa linda, mas que é sofrida e você não consegue curtir porque tem um monte de peso que ninguém está vendo. E você fala, as pessoas não acreditam. As reações faciais são um elemento do podcast que as pessoas perdem por causa do foco, né? O foco que vem para cada um que está falando. Então, quando Celiane falou que leite condensado era gostoso, a Larissa fez uma careta impagável. É por isso que eu disse, para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Muito doce, grudento. Muito doce. Eu detesto gelatina, tá? Pois é. Odeio. Pois é. Engraçado que ela falou, tipo, o que você falou sobre as coisas carinhosas, eu já tinha também descrito desse jeito. E eu amo cores. Eu acho, tipo, um dos meus estímulos visuais é qualquer coisa que seja colorida, que pareça um arco-íris, ou ver reflexão de luz. Então, eu achei legal. E o que ela falou sobre o buraco negro também, porque eu literalmente descrevi já a um terapeuta que eu me sentia como se estivesse flutuando sozinha, sem nada no espaço. Não tinha nenhum som, nenhum calor, nem nada, tipo... Pois é. E aí... Mas, enfim, eu queria finalizar, a gente já está com 1h30. E eu queria finalizar minha participação, minha fala no seguinte, a gente teve um comentário lá no grupo, tá, no Neurodivergentes, de que o assunto que a gente escolheu para hoje era um pouco pesado. E, geralmente, quem seleciona as pautas para serem votadas sou eu, e eu pensei muito nisso, tá, quando eu selecionei o tema de depressão. Mas o que eu vejo muito em relação à depressão, e o que eu vi muito à medida que eu estudei essa semana para a gente falar sobre, é invalidação. E um dos motivos de eu ter incomodado tanta gente para a gente tocar esse projeto é que eu estava cansada de me sentir invalidada. E, da mesma forma, eu achei que os nossos ouvintes estariam frustrados e fartos de serem invalidados. E o objetivo não era tomar a voz de ninguém. O objetivo era só dizer, a gente está aqui, você não está sozinho, e não acontece só com você. Você não precisa continuar nadando no leite condensado ou na gelatina sozinho. Né? Tem outras pessoas que estão passando por isso junto com você. E eu acho que a percepção, à medida de que eu fui me permitindo autistar mais e ser mais autista, como membro de um coletivo autista, foi tão importante para mim que
fez muito sentido, né? Levar esse coletivo para um outro espaço, levar esse acolhimento para um outro espaço. E aí eu queria encerrar minha participação com um comentário da Itauana, de que um dos motivos está lá em cima. Um dos motivos que me fez pensar muito, achar que talvez o tema fosse pesado, talvez a gente não devesse adotar, e depois ter certeza de que a gente devia falar sobre isso. É que ela fala que pensou várias vezes em suicídio, até chegou a escrever cartas para as pessoas que ama, não é? E as pessoas acham que a vida dela é boa. E eu queria muito que esse desespero ele não fosse invalidado, que ele fosse reconhecido. Eu nunca cheguei a pensar em suicídio. Eu sou uma das poucas pessoas do grupo que eu acho que fala, não, eu me frustro muito, eu sofro muito, eu tenho muita dificuldade, eu ia falar me maltrato, mas a palavra certa, como a gente falou na questão das palavras, é violento. Eu me violento muito. E eu tô aprendendo a reconhecer que eu me violento muito com o tempo, não é? E eu nunca cheguei a pensar em suicídio, mas eu segui outras janelas, né, de violência comigo mesma que também são bem ruins, né, que também são bem inadequadas. E eu acredito muito hoje na importância da gente se acolher, da gente validar, da gente reconhecer a dificuldade das vidas um dos outros, né, e parar de fingir de que a gente está dando conta, porque, meu bem, a gente não está. Eu achei legal você dizer a gente não tá, né? Mas a gente não tá já pressupõe um nós na história que Ninguém muda tá. tudo. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta, É mas um assim, teatro. quando você fala nós, existe um elemento aí coletivo que você mesma colocou na sua fala. O fato de você pertencer a um coletivo, de nós estarmos aqui compartilhando nossas dores, faz com que, além das dores, a gente fique com uma sensação de cumplicidade, que a gente compartilha com quem está nos assistindo também, né? E isso suaviza as coisas, isso, não vou dizer adocica, porque tem gente que não gosta de coisa doce, que eu já vi, né? Mas suaviza bastante a experiência. A viver tem um custo intrínseco, né? Todos nós sabemos disso. A gente sabe que não somos só as únicas pessoas que sofremos no mundo. Tudo que está vivo sofre de algum jeito, né? Tudo que está vivo experimenta a morte. Existe um sofrimento que é intrínseco à experiência. Mas nenhum sofrimento é mais intenso do que aquele que é vivido por você dentro da sua pele, né? Reconhecer isso e se colocar à disposição do outro para ele descrever o dele, muitas vezes tem o efeito que o texto da Larissa teve sobre ela. De repente ela ganha perspectiva, uma perspectiva inédita sobre aquilo que antes era só uma amálgama de sentimentos confusos, aquilo passa a ter nome, é uma névoa, e as névoas se dissipam com o vento, né? As névoas, tudo que está... toda noite se torna dia, eventualmente, né? Tem dias, eu costumava dizer antes, que eu tive muitos períodos depressivos na minha vida, e teve momentos de eu dizer assim, cara, a única coisa que eu posso dar de mim para a humanidade hoje, que é bom o suficiente, é privá-la da minha companhia. É um presente negativo. Eu não estarei junto das pessoas, porque eu vou ficar em casa me cuidando, ou vou ficar em casa morfando sem fazer nada, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Às vezes nem ler eu conseguia, nem assistir nada eu conseguia. Mas, pelo menos, o meu consolo é as pessoas não vão estar junto de mim, puxando elas para baixo, porque é isso que eu faço. Eu sou meio broadcaster, né, do ponto de vista humano. Eu costumo entrar nas pessoas sem querer, né? Cutuco elas assim, porque isso faz parte da minha profissão, é uma espécie de superpoder meu, né? E se eu tiver mal, eu puxo o nego para baixo, rápido, né? Tem sempre muitas maneiras das pessoas se sentirem mal na minha presença. Então, se eu tivesse muito mal, eu tinha que me manter na minha, ficar isolado. Era uma necessidade profunda ficar isolado. E às vezes as pessoas não entendiam. Pá, se eu pudesse, eu fazia que nem o Alexandre. Um dia eu tirava férias e não ia fazer nada do que estava programado para fazer, né? Aí eu tenho que responder. Eu acho que você não ia gostar de ficar no meu lugar nesse dia, especificamente nesse dia, né? Eu acho que na maioria dos dias, mas nesse específico você não ia achar muito bom, né? E essas são as minhas palavras finais. Eu vou passar para a Larissa, que está querendo falar agora. Certo, mas sobre as minhas palavras finais, eu e a Ana já conversamos sobre você
se sentir mal sobre ter que dizer que uma coisa que não era para ser privilégio é um privilégio. E reconhecer que é. E a gente tem algumas coisas. Mas também outra coisa sobre... tem pessoas que têm problemas reais, ou que estão sofrendo muito mais que você, ou comparar com outras pessoas, outros sofrimentos, outras situações. As pessoas não sei qual é a intenção delas em fazer isso. Eu acho que talvez querendo te ajudar, mas me falar sobre alguém que está sofrendo mais, ou só sofrendo também, vai me fazer sofrer por aquela pessoa e por mim. Não vai me fazer me sentir melhor sobre o meu problema. Não, esse negócio de... Eu detesto, às vezes, em vídeos de pessoas com deficiência só existindo, as pessoas falando, eu reclamava da minha vida. E você nota que a pessoa que você escreveu isso para falar vai dizer o quê? Então a pessoa tá feliz que ela não sou como eu? Você acha que isso é uma coisa que a pessoa ia gostar de ouvir? É porque é uma coisa que pessoas com deficiência não são heróis por querer existir. É o puro suco do pornô inspiracional, né? Pois é, e eu imagino uma pessoa dizendo, eu vi um vídeo de uma moça se maquiando com os pés, e ela é melhor do que eu faço com as mãos. E por que você vai dizer isso? Sim, eu não sei me maquiar particularmente bem com nenhum tipo de membro, mas isso não tem nada a ver com a ideia de que você... disso, entendeu? A maior parte da pessoa que eu já ouvi falar a respeito, eles gostariam de viver, a gente gostaria de viver nossa vida sem ser considerado exemplo de superação, ou uma coisa que as pessoas sejam felizes que não são como nós. Porque eu já vi isso também, literalmente em comentários que as pessoas fossem ver. E sobre depressão, que era o que eu ia falar, mas eu me distraí de que o problema, você deve aceitar o que você sente, porque não adianta você dizer, eu não tenho direito de estar chateada, eu não tenho direito de estar triste, eu não tenho direito de estar com depressão, eu não tenho direito de me sentir cansada. Isso não vai fazer você ficar menos nada daquilo. Só vai acrescentar culpa, e culpa pesa. Meu Deus, como culpa pesa. Ela, multiplica exponencialmente o peso de tudo que você já está carregando mais. Porque, por exemplo, se você tem um resfriado, ou você está com dor de cabeça assim, você não geralmente diz, eu não tenho direito de ter dor de cabeça. Então, você podia usar isso como embora eu acho que eu já tenha feito isso. E eu acho que tem gente que, se você acostuma com uma coisa assim. Mas de que validar o que você sente. Às vezes é importante saber por quê, mas às vezes você sente as coisas. E não importa, eu já vi um post de pessoas falando, um dia eles vão achar a pessoa que tem a pior vida do universo e ela vai ser a única que vai ter direito de reclamar a respeito. Porque todas as outras... Ótima essa. Porque, não é assim, a gente não deve se comparar. Eu queria saber só onde é que está essa régua. Pois para medir qual é a maior dor, ou essa balança para pesar o que pesa mais. Eu queria descobrir onde é que está, para saber a partir de que ponto, até onde eu posso ou não sentir o que eu sinto. Exatamente. Né? É isso de eu falei uma coisa pro Alexandre que essa semana sobre o problema de alexithymia, de que eu não sei muito bem a minha quantidade de dor, porque eu não sabia, se o que eu tô sentindo realmente é muita dor, se é comparado com outra pessoa. Ele disse, não, você tem que comparar o seu nível de dor com você mesma. A maior dor que você já sentiu, a menor dor que você já sentiu, e ver o que é suportável e ver o que pode... A maior dor é 10, a menor dor é 1, e aí você vê entre um pra e outro. Pra ver, né? porque... Mas muitas comparar vezes com outra pessoa é uma perda de tempo, até porque você não tem referencial nenhum. Exatamente, porque eu tô vendo um diagnóstico de endometriose, que eu estou tentando ver assim, e aí, mas você tem muita cólica desse jeito, como é que eu vou saber se a minha cólica é mais forte do que a das outras mulheres se eu não consigo sentir a delas? Era forte o suficiente que eu não conseguia sair da cama e me mexer durante vários anos, então eu imagino que fosse forte o suficiente. Mas agora tá melhor, essa ideia de você, quando você tá qualquer coisa fora do padrão, de você achar os padrões de como comparar para ver se uma coisa... Eu tenho um problema no exercício, porque eu fiquei parada há muito tempo e eu fico muito tensa, então dói quando eu faço exercício, mas eu não consigo identificar. Essa é a dor porque eu tô me mexendo e o corpo tá, ácido lático, essa assim, ou essa é a dor de você vai acabar puxando o músculo ou fazendo alguma coisa assim. É difícil de identificar a diferença. Eu não sei se vocês também têm isso de, às vezes, você não
Às vezes você passa um limite porque você nem sabia que ele estava aí, ou porque você está tão acostumado a ultrapassar seus limites, porque quase tudo é desconfortável, quase tudo você tem que aguentar um certo nível de sofrimento e de desconforto, que aí você não nota quando virou uma coisa que você tem que parar, senão vai causar dano. E essas foram minhas considerações finais, porque minha cabeça está começando a ficar um pouco bagunçada agora. Quem quer ir antes, Celiane ou Sávio? Considerações finais. Eu posso ir. Seguinte, eu tinha alguns complementos, até porque eu cheguei atrasado, eu não tenho muito direito de falar. Mas a Ana Karine falou em certo todo da questão da preciso interromper o Sávio para avisar que o meu alarme de síndrome de impostor tocou aqui, tá bom? Ok, não sei porquê. Todo mundo tem direito de falar, não tem problema se chegou atrasado. Não seja malvado com você, porque as pessoas lá fora já são malvadas o suficiente. Tá igual o Lucas, né? O Lucas passou um tempo sem aparecer, né? Aí chegou no grupo do podcast e falou, e quem não aparece nunca pode participar? Aí eu falei, cara, você não conhece esse grupo? Ninguém aparece nunca. Então, todo mundo pode participar porque ninguém aparece. Mas é muito curioso, justamente porque entra no que eu ia falar, que era a questão da produtividade, né? E esse modelo de que a gente tem que apresentar. Eu não quero falar muito, porque eu sei que a gente está pouquíssimo tempo, já estourou, na verdade. E no próprio grupo eu respondi o Lucas. Eu falei, Lucas, eu entrei com 26 minutos de atraso, cara, pode entrar. Então, também eu não me cobro tanto assim, tá, Ana Karine? É muito bem posto, assim, a gente tem que equilibrar isso, né? E é justamente sobre isso que eu ia comentar sobre o momento que você falou de produtividade, porque você falou assim, eu me obrigo a fazer as coisas. Mas é importante a gente colocar que isso está numa chave de adaptabilidade, que é você que decide como fazer. É totalmente diferente de uma pessoa querer vir te disciplinar, te patronizar e falar que assim você se obrigue, você faça. Então, assim, é importante ressaltar isso. A Ana Karine mostrou uma forma dela se adaptar e que funciona para ela. Não é necessariamente como vai funcionar para os outros, porque senão entra na inscrição da culpa. Tá vendo? É você que não se motiva o suficiente. A Ana Karine consegue. Não é assim, né? Não é simples assim. Ana Karine não consegue. Então, mas aí entra... Tem o trade-off também. E aí tem o trade-off, que a Ana Karine mesma falou, tem um custo. Tem um custo. E talvez o ponto seja que ela tenha uma rede de apoio, inclusive, para lidar com esse custo, que é um custo pessoal, é um custo emocional. Enfim, se tem ou não tem, eu não sei. Mas eu estou dizendo aqui que é o caso, muitas vezes, de a pessoa fazer uma decisão consciente. E aí é o modelo de adaptabilidade dela com as consequências que ela vai arcar. Outro ponto que a Larissa falou, que era da dor, e o Alexandre complementou, eu acho importante ressaltar, a natureza da dor é necessariamente subjetiva, né? Necessariamente subjetiva. Por isso que essa escala é uma forma de você conseguir entender o quanto a pessoa, em relação a ela mesma, está sentindo de dor naquele momento. Então, e aí, por outro lado, se ela é necessariamente subjetiva, entra naquela ideia de que é psicológico, então não existe, e por aí vai. Sendo que, na verdade, a recusa da legitimidade da dor, na verdade, em parte, ou no todo, uma negação do direito à subjetividade, uma negação do direito a ser sujeito, né? E eu acho que isso aí é importante de pontuar. A Celiane falou em algum momento, eu estou só pegando aqui e sumarizando, né? A questão do recorte de gênero e em relação também à questão da dor, né? E aí eu não quero de forma alguma minimizar a dor das mulheres, a gente sabe que na nossa sociedade são as pessoas que mais sofrem e que sofrem de maneira mais intensa, de um modo geral, mas o machismo também prejudica os homens, então aqui como um dos poucos exemplares no grupo, eu estou colocando que, assim, a gente, eu em especial, acho que eu tenho essa questão, por questão de processamento proprioceptivo, né, que é uma coisa que é pouco conhecida, né, a questão da propriocepção, mas eu acho que homens, em geral, eles têm mais dificuldade de fazer a interpretação do seu próprio corpo também, e da sua dor, né? Então, assim, muitas vezes a gente está sofrendo dores e a gente nem percebe. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser trabalhada também, né? Cada gênero e cada sexo com as suas características. E aí, cada sujeito também com as suas características. Então, ao mesmo tempo em que se botar um homem para parir, eu acho que ele não segura a onda, não. Não, então... Vocês têm noção do quanto dói uma cólica menstrual? Não. A menina falando aí da endometriose.
Nenhuma noção. Para você ter uma ideia, já fizeram, porque agora tem mulheres pesquisando, né? E elas vão pesquisar esse tipo de coisa, porque até então achavam que era frescura, quando só tinha homens pesquisando, que é algo equivalente a uma parada cardíaca. Assim, a um infarto, um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Né? Por outro lado, é um negócio absurdo. Eu já descrevi a sensação de cólica menstrual como se alguém tivesse pegado uma faca ou algum objeto cortante e tivesse literalmente me esfaqueando por dentro. Várias. Elas concordaram com a minha descrição. Esfaqueando você várias vezes, com milhares de medicina chinesa, a gente tem uma descrição de dor. Em medicina chinesa, a gente tem uma descrição, um tipo de dor, que é a dor por frio. Ela é empontada, ela é enfacada. Né? É uma dor urgente. Ela é exatamente essa descrição. E eu não quero, de forma alguma, de novo, então, né? Por maior que seja a sua caganeira, sabe, você não tem como comparar com a cólica menstrual. Não, mas justamente, eu não estou querendo comparar, né? Eu acho que, assim, é muito, muito relevante o que eu vou falar, porque, inclusive, não é só uma questão de gênero, é uma questão de processamento e de ser subjetivo. Aí pega todo o comentário que eu fiz até agora para dizer o seguinte, aquela dor que parece frescura para os outros, o homem é muito fresco. Gente, não vamos generar, por isso que eu queria tirar da chave de gênero, apesar de que também a gente pode fazer essa leitura, mas com muito mais cuidado. Mas é o que falam de autistas, entendeu? Eu tenho cinetose, ou seja, em viagens eu passo mal. O pessoal vai falar que é frescura, eu posso, perdão, eu não sei se é gatilho para alguém, eu posso vomitar 12 vezes. Explica para o ouvinte o que é cinetose. Pronto. Eu acho, inclusive, que é um tema que pode um dia ser só um episódio sobre isso, porque as pessoas não têm ideia, que é o seguinte, a cinetose, ela vem, o pessoal confunde muito com labirintite, né? Porque os sintomas são parecidos e tal, mas não é labirintite, tá, gente? Eu sempre concordo de uma maneira muito pouco satisfeita não com essa vale a questão. pena explicar. A energia que eu vou perder para explicar não vale a pena. Você tem também, Larissa? Não, eu não tenho. Fico feliz de não ter esse problema, porque eu imagino que se eu tivesse, eu não aguentaria montanhas russas e coisas do tipo. Não, pelo amor de Deus, não faz montanha russa. Desculpe. Mas só uma coisa para eu falar é que a dor das pessoas, a dor de ninguém é frescura, pessoal. Só porque não dói em você, não quer dizer que não está doendo. A dor de ninguém é frescura. Não importa qual seja a causa, ou que seja um homem ou mulher, ou qualquer outro gênero, não é, tipo... Pode ser uma criança que perdeu ou que quebrou o brinquedo. Aquele brinquedo é um bem extremamente importante para ela. A dor dela é... Isso, Eliane, e você parte disso, né? Você parte do acolhimento da pessoa no que ela está experimentando. Entendeu? Não é porque é extremamente violento você determinar que aquilo ali é frescura, que é pouca coisa. Eu vou só explicar a cinetose rapidamente. O que acontece os aspectos mais claros da cinetose é o incômodo que surge a partir do movimento do corpo, especialmente em meios de transporte, né? Em veículos, em carro, em ônibus, em avião e assim por diante. E aí tem algumas características, por exemplo, eu dirigindo o veículo reduz muito significativamente esse problema. Então, eu geralmente sou motorista para os cantos, ajuda eu ser abstêmio, né? Não beber álcool, então também isso facilita. Mas o fato é que, inclusive, uma coisa pode ter levado a outra, né? Mas o fato é que eu sinto muita tontura, sudorese, eu começo a suar muito, eu fico precisando deitar, entendeu? Porque é uma questão de processamento. E não, eu já fiz terapia vestibular, que é recomendável, ajudou um pouquinho, melhorou, mas o problema não é no labirinto, é no processamento. E aí eu fiz isso, acho que questão de 1 ano e meio antes de eu ter o meu diagnóstico. Então, mais uma característica para o diagnóstico tardio ser importante, ser relevante. Eu entendi, não é uma questão do labirinto, não é labirintite, gente, é justamente cinetose, a questão de processamento sensorial. E aí, eu percebo, por exemplo, e para a gente não se estender muito nisso, que eu tenho um processamento de dor muito fino para algumas coisas e muito mais tolerante para outras. Então, assim, isso é uma característica que também a gente pode estender para o lado subjetivo da dor. Porque, como eu disse, a natureza da dor é necessariamente subjetiva. E isso também tem a ver com a questão mental, com a nossa saúde mental, né? Com a questão da depressão e assim por diante. Eu acho, e já estou finalizando, que ainda tem a questão da dica cultural, não sei se vai caber, adoraria que sim, mas eu acho que, por exemplo, as novas gerações, né, da qual já não faço parte,
elas, por exemplo, trazem questões e sofrimentos que a gente muitas vezes menospreza. É uma prática cringe da minha geração, inclusive falar cringe já é cringe, né? Parece. Que é muito comum fazer pouco. Assim, esses humoristas de stand-up adoram falar isso. A geração Z, isso e aquilo, não sei o quê, diminuindo o sofrimento dos outros, né? Sempre. Agora, tem um humorista que tá fazendo sucesso com isso mesmo. E aí, quer dizer, sendo que eu acho que o sofrimento é real. Você pode até achar que aquilo ali não é válido, mas você tem que ouvir. E o que está incomodando é isso. A disputa eu sou obrigado a ouvir? Pois é, você é. Você é obrigado no sentido de que a sociedade é muito mais diversa do que você pensa. E a gente tem que começar a ser mais acolhedor. Esse é o ponto. A Arediane Franklin Chaves está dizendo que na cidade dela, uma psiquiatra disse a um colega autista com QI 140 que com a inteligência dele, ele conseguiria resolver tudo e que ele está acreditando nisso a um custo altíssimo. Ele comprou a ideia, no fim das contas, né? Isso é uma coisa muito estúpida de se dizer para alguém, né? E aí, no fim, ela diz, a Arediane fala, estou precisando elaborar na terapia questões bem complexas e minha psicóloga repetindo várias vezes, ter raiva não é feio, não é pecado. Ela está repetindo para ela mesma. Porque você já deve saber que ter raiva não é feio, nem é pecado, não é isso. Não é disso que se trata, né? E aí ela disse que perdeu a paciência e está procurando outro profissional. Bom, se você está procurando outro profissional, eu atendo pela internet no Brasil todo e fora do país também. Então, se estiver interessado, entre em contato aí que a gente conversa, tá certo? Eu não vou dizer. Inclusive, foi sobre isso que conversamos, Alexandre, no começo. Pois é. Muitas pessoas chegam com a sua própria estrutura de crenças na terapia, né? E funciona como uma cama de procusto. Se você couber na maneira como ela vê o ser humano, aí funciona, ajuda você. Se você não couber, ou ela te mutila para você caber, ou ela te estica para você caber, e as duas circunstâncias, elas são desconfortáveis. Celiane, agora suas palavras finais para a gente tocar a nossa vinheta final e se despedir. Para fechar, né? Concordando com a Ana Karine, nós não damos conta. Eu lembrei, só para fechar mesmo, lembrei de um episódio onde eu estava comentando com o meu chefe dos idiomas que eu estou aprendendo, estudando, e quais eu resolvi deixar na fila para me dedicar a eles mais tarde, né? Eu já, de alguma forma, comecei a estudar e tal. Aí disse, nossa, quanta disposição, quanto não sei o que, eu queria ter disposição. Eu disse, não é disposição não, é TDAH. Eu estou abraçando um monte de coisa que eu sei que eu não vou conseguir dar conta porque você não estuda. É quase inviável você se dedicar a 3 idiomas, alguns bastante complexos, mandarim e alemão ao mesmo tempo. Não dá. Mandarim, francês e alemão, mandarim francês, não dá para estudar 3 ao mesmo tempo. Né? E aí eu digo, não é. Aí eu brinquei, né? Eu digo, não é disposição, não, é TDAH, é só intenção. A gente não consegue. A gente não consegue. E eu, em algum momento, eu não me lembro agora que alguém falou alguma coisa, eu me lembrei de episódios da minha infância. Assim, acho que foi a Ana que falou assim, eu nunca pensei em suicídio. Eu me lembro, coisa com 4 a 5 anos, eu elaborando, ia comentando com alguém, e depois eu ouvi essa pessoa comentando e fazendo chacota disso era uma pessoa adulta, comentando isso com outra pessoa, então foi um dos momentos que eu decidi não compartilhar o que eu sinto, eu elaborando e pensando, eu digo, dá para eu morrer, porque não vai fazer falta para ninguém. Esse assim, para tal pessoa eu não vou fazer falta por isso, para tal pessoa eu não vou fazer falta por isso. Eu não farei falta nenhuma ao mundo, nem a ninguém. Eu já posso morrer. Com algo entre 4 e 5 anos de idade. É muito perfeito. E aí, por isso, as dores são profundas, não dá para rir. Não dá. Não importa o quanto a gente ache bobo, para quem está sentindo ela forte. Essa pessoa tem o direito de sentir o que sente. Então, sejamos nós, pessoas compreensivas, que não ridicularizamos a dor do outro, porque a gente não sabe e não tem como saber. Não tem régua para medir, não tem balança para pesar. Não tem termo de comparação. Inclusive os profissionais. Então, é isso.
Vou estar com vocês, estar com vocês. Eu estou aqui querendo botar depois dessa sua confissão íntima, Celiane, querendo botar a minha vinheta de encerramento e achando que ela está meio assim destoada com o que você acabou de contar, né? Então eu queria dar Eu tenho uma sugestão. Pois faça. Não é que ela acabou de falar que foi bom estar com vocês, dá para botar com a música da Xuxa, né? Estar com vocês, estar com vocês, entendeu? Nós podemos conversar em cima da vinheta de boa, porque eu acho que é uma boa despedida. Rogerinho, eu posso fazer o recado final, Rogerinho? Pode. Eu vou dar aqui a dica cultural, o site Filmou, tá? Filme, né? Só que aí você tira o E, bota o O e o W. Porque o Filmou, ele é uma rede social de filmes. Então, acho que é, tipo, hiperfoco de muita gente aí, ou pode ser útil. Eu tenho várias listas lá de documentários que eu gosto muito e vocês podem contribuir também, viu? Podem me adicionar lá. É isso aí. Beleza. Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Foi. Autistei. Ainda tá gravando? A gente pode falar.